Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio e hoje estamos começando mais uma série aqui no canal. Uma série curta, mas que será muito útil para você entender um pouco mais sobre finanças e para você entender um pouco mais sobre essa ferramenta maravilhosa que nós estudamos aqui no canal, que é o Microsoft Excel. Eu não sei se você já ouviu falar sobre os sistemas de amortização. Caso você não os conheça, eu vou te apresentar um deles hoje, outros nas próximas aulas, e nós vamos ver como o Excel pode ser muito útil para que a gente possa trabalhar com esses sistemas. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui eu vou te perguntar, você sabe o que são sistemas de amortização? Uma pergunta difícil, né? Talvez você nem tenha lido algo sobre, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre, e aí eu venho e te pergunto o que são sistemas de amortização. Para que você entenda o que são sistemas de amortização, vamos para um exemplo. Imagine que você quer fazer uma compra, mas não qualquer compra, uma compra que pode ser muito específica, como por exemplo uma casa ou talvez um veículo, né? Você quer comprar o seu carro de repente. Só que apesar da sua vontade de compra, nós temos um porém. Você não tem dinheiro, nem cheque, nem cartão de crédito. Você não tem nem moeda, está na mesma situação que eu. Então como você faz para resolver essa situação? Você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, mas você não tem crédito, você não tem dinheiro, você não tem cheque. Como é que você faz nesse caso? Você recorre ao banco. Depois de ir ao banco, você solicita um empréstimo para que você possa comprar então o seu carro ou o seu veículo. Isso pode ser chamado também de financiamento, né? Só que tem uma coisa interessante. Se você não tem dinheiro para comprar a casa hoje ou o carro hoje, o que garante ao banco que você vai conseguir pagá-lo no futuro? O que garante que ele realmente vai receber dinheiro? Se você não tem condição de pagar agora, como é que você vai conseguir pagar depois? Para que você possa fazer isso, o banco trabalha com vários sistemas de parcelamento e também sistemas de amortização. Tá? Então, sistema de amortização é aquele que vai reduzindo a sua dívida conforme você vai efetuando pagamentos. Então, você paga uma parcela, por exemplo, e essa parcela ela vai conter juros que amortizam a sua dívida inicial, né? Aquele valor que você deve inicialmente. Ao final de um período, você não deve mais aquele valor. Então existem vários sistemas diferentes. Existem sistemas que você vai trabalhar com parcelas reduzidas, existem sistemas que a parcela vai reduzindo ao longo do tempo, e existem sistemas, por exemplo, que você paga só juros e você paga toda a amortização no final, que é o que nós vamos estudar hoje. Tá? Então, entendendo que a amortização é a redução da dívida ao longo dos pagamentos que você faz, seja mensais, anuais, trimestrais, enfim, de acordo com a negociação que pode ser feita. Então você precisa saber o seguinte: a amortização é a redução de parte da dívida até que ela seja completamente liquidada. Então isso é amortização. Você devia 5 mil, fez lá um pagamento com juros e tudo mais e amortizou 100. Você agora deve 4.900 e assim por diante. Pagou mais 100, 4.800 e assim por diante. Só que você vai ver ao longo dessas aulas que nem todo o valor pago é amortizado. Tá? Nós vamos falar sobre isso também. Nem tudo que você paga serve para amortizar a dívida. Para amortizar uma dívida, você precisa pagar parcelas que serão maiores que os juros. Ou seja, você tem que pagar um valor que ele vai superar o valor dos juros que a instituição financeira te cobra. Tá? Então, você só amortiza dessa forma. Nós vamos ver um caso hoje que nas primeiras parcelas o valor da parcela é na verdade apenas os juros. É o mesmo tanto dos juros. E a última parcela é que ele vai ter, então, um valor maior do que os juros. Mas cabe nesse conceito também. Entenda que a amortização é igual pagamento menos os juros. Ou nós também podemos dizer que o pagamento é igual a amortização mais juros. É aquela regrinha matemática, né? O juros está negativo, passa para o outro lado, passa positivo, né? Então, amortização mais juros é o que vai ser o pagamento, ou seja, parcela. Você foi no banco, o banco vai te cobrar a amortização, ou seja, que você vai abater um valor da dívida mais os juros. Você não paga a sua amortização. O que eu quero dizer é que se você pegar R$1.000 no banco, você não vai pagar parcelas, 12 parcelas, por exemplo, de R$100, que no final vai dar 1.200. Se você pegou, por exemplo, 1.200 no banco, você não vai pagar 12 parcelas de R$100, que vai dar os mesmos 1.200. Você vai pagar uns juros aí também. Então, cada parcela que você paga, por exemplo, se você pegou no banco R$1.000 e você está pagando 10 parcelas de 150, você está pagando a amortização mais juros. Esse é o valor do pagamento. Se você somar tudo no final, as 10 vezes 150 dá 1.500.
Ou seja, não são os 1.000 que você pegou inicialmente. Tranquilo isso? Ficou claro para vocês? Qualquer coisa, postem dúvidas nos comentários. Mas o que são os juros? Né? A gente tem que entender o que são juros e também como calcular. Nós temos várias definições para juros, mas a gente tem que entender que os juros é uma forma como a instituição financeira ou a pessoa que empresta o dinheiro, é como ela vai lucrar sobre esse dinheiro emprestado. Ou seja, é uma forma de valorizar, de ter rendimentos sobre aquele valor. Então você empresta R$1.000 e quando você vai receber os mesmos R$1.000, você cobra uma taxa que é referente a uma espécie de valorização do dinheiro no tempo. Tudo bem? Só para a gente entender isso. E como a gente calcula? A gente sempre pega o valor percentual dos juros cobrados, 2, 3, 4%, sobre o montante, ou seja, sobre aquele valor inicial. Bom, já entendemos isso. A pergunta é, hoje nós vamos estudar qual dos sistemas de pagamento? Nós temos aí saque, price, temos outros também que nós vamos falar, temos o sistema americano, que é o que nós vamos estudar hoje. O sistema americano ele tem uma curiosidade. Você paga somente os juros, não havendo amortizações nesse período, ou seja, quando você está pagando, vamos supor que você fez um empréstimo pelo sistema americano para 10 parcelas. As primeiras parcelas, as primeiras 9 parcelas, você paga apenas juros, você não amortiza nada, ou seja, você fica pagando juros e o valor que você pegou você continua devendo. Um exemplo, você pegou R$1.000 em 10 parcelas, você vai pagar só juros durante 9 parcelas. Você continua devendo os mesmos R$1.000, tudo bem? Você paga somente os juros. A amortização total da dívida ocorre em um único pagamento que será feito ao final do prazo estipulado, pode ser em meses ou anos. Então, no exemplo, a gente falou R$1.000 em 10 meses, então esse valor de R$1.000 vai ser pago no final, ou seja, na 10ª parcela. Você pegou R$1.000 no começo, você paga só juros, 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 na última parcela você vem e paga os mesmos R$1.000 mais os juros. Tudo bem? Então, isso é uma coisa que você tem que anotar aí no seu caderninho para você lembrar, tá? Como é que funciona esse sistema americano. Um exemplo aqui. Nós temos aqui, por exemplo, os R$5.000 que serão pagos em 3 parcelas. Então você foi lá no banco hoje, pegou R$5.000, vai comprar uma moto, um carro, não sei, uma TV, e você vai pagar em 3 vezes uma parcela, uma taxa de juros de 4,95% ao mês. Olha uma tabelinha aí de como fica isso. Então, na primeira parcela ali, ó, você paga apenas juros, R$ 247,50. Pode ver que o valor da parcela é o mesmo dos juros, porque não amortiza nada. Lembra que pagamento é igual a amortização mais juros? No caso a gente vê, ó, juros 247,50 mais zero, o pagamento vai ser o próprio 247,50. Só para lembrar, tá aqui, ó, né? É a formulazinha, ó, pagamento igual a amortização mais juros. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui. Então, 5.000, né, em 3 parcelas vai ficar dessa forma, 3 parcelas com juros de 247,50. A última parcela, então na primeira parcela você paga apenas juros, na segunda parcela apenas juros, na última das 3 parcelas você paga toda a amortização, ou seja, os 5.000 que você devia, mais juros. Observe o que acontece com o saldo. Na parcela inicial, ou seja, zero, né, não é nem a parcela inicial, no momento que você tira dinheiro do banco, você não amortiza nada, você não paga nada, você não tem juros nenhum. Então você está tirando os R$5.000 do banco para você. Passado ali o primeiro período, ou seja, o primeiro mês, quando você for pagar o primeiro juros, ali a primeira parcela, você paga ali 247,50, mas você continua devendo 5.000. No segundo mês você paga 247,50 de novo e você continua devendo mais 5.000. E no final, você paga ali os 247,50 de juros mais os 5.000 de amortização para acabar com a dívida. Então você paga juros na última parcela, paga a amortização na última parcela e aí você não deve mais nada. Tudo bem? Então esse é o sistema americano. Você vai falar, nossa, Cláudio, mas aí fica muito pesado, né? Esse tipo de sistema. Ele não é um dos mais utilizados. Mas muitas vezes, quando alguém está começando de repente um negócio, ou tem que, por exemplo, uma situação de você precisa levantar um alto valor e você não tem condição de pagar parcelas altas, você consegue pagar apenas os juros, essa solução pode ser bem eficaz, pode ser bem eficiente, pode ser bem atrativa, né? Você paga apenas os juros e ao final de todo o período você vai e paga o valor. Vamos supor que você cresceu, né? Você tem condições ao final, que fosse mês ou ano, ao final desse período você tem condições de pagar todo aquele saldo, né? Isso é muito comum, por exemplo, no FMI, no Fundo Monetário Internacional. Tá? Então, os países que pegam ali dinheiro emprestado no Fundo Monetário Internacional, eles vão pagando apenas juros. Tudo bem? Bom,
Como o Excel pode nos ajudar a resolver esse problema? É bem simples. Ele pode nos ajudar na construção de tabelas, como você viu anteriormente. Ele pode nos ajudar na automatização dos procedimentos. E preste atenção nesse detalhe agora. Seja via VBA ou mesmo via fórmulas e funções. A gente pode automatizar isso, ou seja, imagina que você vai lá, você só preenche quantas parcelas, o valor, a taxa de juros, e o Excel te dá ali, por exemplo, quanto que você vai pagar em cada parcela, qual que vai ser o tanto de juros e quanto que vai ser o total final. Vamos ver isso no Excel? Vamos lá para o Excel. Muito bem, temos aqui o Excel agora. Então esse aqui já é um exemplo pronto, nós vamos fazer só para mostrar para vocês. Ó, os mesmos R$5.000 a 4,95%, acho que era o valor que estava lá, né? Vou colocar em 3 parcelas aí, ó. Então tá aí, ó. Na terceira parcela, total que você vai estar pagando R$5.742,50. 5 parcelas. Você pode pegar aqui, ó, 8 parcelas e o Excel vai adaptando para você e já vai colocando o total aonde você precisa ter a informação aqui. Muito legal, né? Bacana. Então, como a gente faz isso daqui? Como é que a gente pode fazer uma tabela automatizada dessa? Então, vamos aqui para atividade. Temos aqui os mesmos valores, não? Vamos passar isso aqui para porcentagem. Vamos aumentar aqui 2 casas decimais. Temos aqui que serão 7 pagamentos anuais. Esse aqui é uma taxa de juros ao ano e o valor. Isso aqui a gente pode mudar depois, não tem problema nenhum. Tá? O que a gente tem que fazer aqui? Primeira coisa, a primeira parcela vai ser sempre 0, tá? Você não paga nada no começo, você não tem juros no começo, você não amortiza nada no começo. Tudo bem? Tranquilo isso? Aqui eu poderia simplesmente colocar o valor do saldo devedor, eu poderia colocar os 5.000 aqui. A gente poderia sair preenchendo, agora eu vou ter a parcela 1, agora eu vou ter um pagamento, aí eu vou aqui e faço a conta, né, que é igual esse mais esse, não foi assim que a gente aprendeu? Né? Então esse aqui mais esse, né, o que é a forma do pagamento, né, juros mais amortização. Então a gente poderia fazer isso, né? Só que a gente pode fazer algo mais automatizado, né, para a gente não ter que sofrer tanto. Então ao invés de ficar digitando aqui, por exemplo, eu vou utilizar fórmulas e funções do Excel. Por exemplo, vou fazer aqui, ó, função se. Primeira coisa que eu quero saber, tem parcela aqui, tem alguma parcela informada? Eu vou clicar aqui, tá? E vou perguntar o seguinte, ó. Isso daqui, por exemplo, é diferente de vazio? Eu posso perguntar dessa forma. Ou eu posso perguntar, por exemplo, se é igual a quantidade de parcelas que está aqui. Vamos lá. Ó, se for igual... Opa, se for igual a quantidade de parcelas que está aqui, ó, isso aqui é igual a isso, ponto e vírgula. O que eu vou fazer caso seja igual? Se for igual, por exemplo, eu posso colocar o valor 0. Né? Porque se tiver na última parcela, eu vou amortizar nessa parcela. Se for 7 aqui, eu vou amortizar nela. Você vai entender já já. Ponto e vírgula. E se não for, eu faço um outro se agora. Certo? Eu vou fazer um outro se aqui agora. Onde eu vou verificar, por exemplo, se isso aqui está vazio. Né? Ó, é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, aí eu posso dizer o seguinte. Eu posso pegar... Aqui, lembrando que eu tenho que travar aqui, tá? Antes que eu me esqueça, pressionar F4. Se for diferente de vazio, o que eu vou preencher aqui? Eu vou preencher, por exemplo, esse valor aqui, ó. Pressiono F4. Ponto e vírgula, se for igual a vazio, eu vou colocar vazio também. Fecha parênteses do primeiro se, fecha parênteses do segundo se. O que eu estou dizendo aqui, ó? Se A6 for igual a B3, ou seja, se esse valor aqui for igual a 7, total de parcelas, eu vou informar 0 no saldo, porque eu não tenho mais nada de dívida. Agora, se não for igual a 0, eu vou para um segundo se. O valor que está em A6 é vazio, é diferente de vazio? Se for diferente de vazio, me informa que está em B1. Ou seja, aqueles 5.000, né? Se não for diferente de B1, aliás, se não for diferente de vazio, se for exatamente igual a vazio, deixa vazio também. Vamos dar Enter, só para vocês entenderem. Tá, ó, 5.000. Tudo bem? Então, temos aqui, né, para cada parcela a gente vai estar informando dessa forma. Bom, vamos supor que a gente vai deixar aqui pronto até mais ou menos a célula 20, né, a linha 20. O que a gente pode fazer aqui para poder já preencher a quantidade de linhas automaticamente? Como é que foi que a gente fez aquilo lá? Melhorando um pouquinho aqui. Ao invés de comparar com vazio, eu vou dizer que ele tem que ser menor do que o próprio B3. Assim eu consigo controlar quando eu quiser botar o total, que total é diferente de vazio. Eu não quero que ele imprima nada no saldo para mim. Tá? Então, A6 aqui menor do que B3 vai ser melhor do que diferente de vazio. Os dois funcionariam, mas esse aqui vai funcionar melhor, né? Onde eu comparo a parcela com a parcela, em vez de comparar com vazio. Vou dar Enter, vai dar certo do mesmo jeito. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer assim, ó, igual, se
Aí eu vou clicar aqui no A6 e vou dizer o seguinte: se A6 for menor do que B3, trava, ponto e vírgula. Se ele for menor do que o que está aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui de novo no A6 e vou colocar mais um. Caso não seja, eu vou colocar aspas duplas, para você entender o que eu estou fazendo. Quanto que vale A6? Vale 0. 0 é menor que B3? Sim, então eu quero 0 mais 1. A6 mais 1 é 0 mais 1. Então aqui ele vai formar 1. Quando eu arrastar isso daqui, vai ser o seguinte. Ele vai pegar quanto que vale, por exemplo, que tiver no 7. Vai ser 1. 1 é menor que 7? Sim, então 7, 1 mais 1, 2. 2 é menor que 7? Sim, então 2 mais 1, 3. Ele vai fazendo isso. Quando chegar no 7, ele vai falar, 7 é menor que 7? Não. Então, ele vai pular o A6 mais 1 e vai direto para o aspas dupla, aspas dupla. Vou dar um Enter e vou arrastar só para que vocês vejam isso. Ó, até o 7, beleza, né? Ó, o 8 tá aqui a fórmula, mas não aparece. Olha como é que já ficou automático isso. Tudo bem? Então, só para que vocês possam perceber o que eu fiz aqui. Então, entendendo a lógica, se o que está na... Vamos pegar pela primeira aqui, que foi antes de eu arrastar, né? Aí eu arrasto de novo para vocês verem. Só para explicar. Opa, deixa eu só apagar aqui. Aqui, ó, pegando a lógica. Se A6, que é essa célula que está aqui em cima, for menor do que o número de parcelas, então A6, que é o que está aqui em cima, mais 1, 0 mais 1. No caso aqui, 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1 e assim por diante. Caso empate com 7, ou seja maior que 7, então é diferente. Qualquer coisa diferente também aqui no caso, né, que não seja menor do que 7, ele vai deixar vazio. Por isso, funciona daquela forma. Eu vou arrastar até o 20. E tá aí, ó. Então, se eu quiser botar aqui, por exemplo, 12 parcelas, olha lá que legal. 10 parcelas. Já ficou sem VBA, sem nada aqui, né? Já funcionou essa primeira parte. Bom, agora eu tenho que fazer aquela fórmula, né? Que é igual isso daqui mais isso. Só que concorda que eu não vou deixar um monte de zero aqui preenchido automaticamente. Eu posso fazer algo mais dinâmico, para que não fique zero, para que fique vazio. O que eu faço aqui? Eu vou fazer exatamente isso. Vou recortar aqui. Só que eu vou dizer o seguinte. Se, abre parênteses, se aqui for diferente, agora sim, ó, se for diferente de vazio, então, valor verdadeiro, isso daqui. Caso contrário, aspas dupla, aspas dupla. Simplesmente isso, eu peguei a mesma coisa que eu estava fazendo, o somar C7 com D7. Se isso aqui for diferente de vazio, caso contrário, fecha aspas dupla. Dá Enter. E agora, beleza, a gente pode arrastar aqui, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos arrastar mais aqui, para vocês verem até a célula 20. Você vai ver que aqui embaixo ele não preenche nada. Aqui ele está somando, por quê? Porque aqui não está vazio. Mas aqui onde está vazio, ó, ele não soma, ele coloca a informação vazio. Vamos calcular os juros agora. Apenas também seguindo o mesmo princípio, aonde for diferente de vazio. Que a gente pode até copiar isso daqui, ó, se a gente quiser. Mas como é que a gente calcula os juros? É muito simples. Juros é igual ao meu saldo devedor vezes a minha taxa de juros travado, né? Então eu pressiono aqui F4. Então é isso, ó. Esse é o meu juros. Olha aí, certo? Arrastando aqui, ó, tá? Aqui ele também vai ter, nós vamos ter que arrastar aqui esse valor já já. Mas o que a gente vai fazer aqui primeiro, antes de a gente arrastar? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos colocar essa informação, que é esse valor vezes esse, dentro daquele se. Então vamos recortar aqui, igual se. Para recortar assim, eu pressiono Ctrl X, tá, pessoal? Eu seleciono aqui, deixa eu só voltar aqui. Eu seleciono, pressiono Ctrl X, e aí escrevo função se. Mesma coisa, se isso aqui for diferente de vazio, então faça a fórmula, caso contrário, vazio. E dou Enter, posso arrastar até a célula 20. Né? Esse camarada aqui eu também posso arrastar até a célula 20. E olha que legal, vocês estão vendo que a minha fórmula já está praticamente pronta, né, pessoal? Olha só. Aqui, a minha planilha automatizada já está praticamente para entregar. Ele já colocou lá 0, quando sabe que chega na última parcela, ó. Chegou na parcela que é a que tem que fazer a amortização, então 0. Nas demais, o saldo continua e os juros vai sendo cobrado. Se eu reduzir aqui para 3, olha que legal. Já está ficando automatizado, tá vendo? Apenas para melhorar um pouco, igual eu fiz aqui a questão do saldo, eu vou fazer o seguinte, na comparação aqui,
Ao invés de comparar com vazio, eu vou dizer que tem que ser menor do que o número de parcelas, tá? Então fica melhor assim. Então vou travar. Por que que eu estou fazendo isso? Se está funcionando já, você viu que funcionou. É porque no final eu quero escrever aquele total, tá? Então vou arrastar aqui até o 20, tá? A gente vai... Você pode arrastar mais se você quiser aí, tá? É só um entendimento pra gente que tem aqui. Então, no caso aqui, ó, tem um detalhe importante aqui, tem que ser menor ou igual, né? Menor ou igual, senão não dá certo também. Então vamos arrastar aqui até o 20. Olha aí, aí sim, menor ou igual, tá? Porque aqui, pessoal, lembra desse total aqui, ó? Que no final, se eu tiver com aquela comparação aqui, isso aqui não está vazio, então ele vai jogar valor aqui também, ele vai jogar 247,50, né? Ou outro valor qualquer aqui. Então, na verdade, eu não quero isso, eu quero que ele só faça o valor enquanto as parcelas forem menor ou igual à informada. Só por causa disso, só para ficar bonitinho aqui. Bom, para ficar automatizado, né? Agora é o seguinte, agora é descobrir aqui a amortização, que é fácil. Olha só, igual, se... Primeira coisa que a gente vai fazer, o que está aqui no A7 é igual... A gente pode printar direto assim, é igual que está no B3, pode travar. Se for, você pode informar o valor que está no B1 e trava também. Se não for, a gente faz um outro se, tá? Onde a gente diz o seguinte, ó, se o valor que está aqui for, por exemplo, menor do que o que está aqui, pode travar. Então, você coloca aí, por exemplo, 0. Caso contrário, você coloca aspas duplas, aspas duplas. Vamos fechar os dois cis. O que eu estou fazendo aqui? Estou comparando A7 com B3 primeiro. Os dois são iguais, ou seja, quando chegar no 3 aqui, por exemplo, o 3 é igual a 3? É. O que vai acontecer? Quando o 3 for igual a 3, informa que está no B1, que é o valor da dívida. Se não for, enquanto esse aqui não for igual, ou seja, enquanto essa parcela não for igual a essa, ele simplesmente vai fazer uma nova verificação. Essa parcela é menor? É. Então você coloca, por exemplo, 0. Caso contrário, você coloca vazio. A gente poderia também, se a gente quisesse aqui, já deixar vazio ou já colocar 0 direto. Tem várias formas de fazer isso. Isso aqui foi só uma forma um pouco mais enfeitada. Então vou arrastar aqui até o 20 para você ver que ele vai funcionar aqui, ó, corretamente. Então tá pronto, a parte funcional aqui tá pronto, ó, 4 parcelas. Olha lá, ele já coloca mais um 0 aqui, já coloca mais o saldo aqui, já coloca a informação aqui. Falta só a gente calcular o total, né? Olha só. Então, como é que eu calculo o total? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, eu vou começar vou reduzir, colocar uma parcela apenas, para que a gente possa ver. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar tudo isso daqui, tá? Vou pegar aqui, vou recortar, vou colocar um novo se aqui, onde eu vou dizer o seguinte, ó, esse cara aqui, aí agora eu vou perguntar, ele é igual o de cima, né? A quantidade de parcelas. Tá? Porque se ele for, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a palavra total, só isso. Se esse cara de cima for igual a esse, aqui nessa célula eu vou escrever total. Caso contrário, eu colo aquilo tudo que eu fiz lá. Fecho mais um parênteses. E lembrando que aqui eu tenho que travar, né? Já ia esquecendo, ó. F4 para travar. E aí eu pressiono Enter. Então, esse cara aqui não é. Mas o cara de baixo é. Perceberam aqui? Agora eu vou ter que tratar essa célula aqui também, né? Por quê? Porque se aqui tiver escrito total, ele não pode fazer essa operação. Então vamos fazer isso. Vamos vir aqui, vamos pegar na célula de cima para arrastar também, né? Deixa eu ver, acho que as demais eu ainda nem arrastei, então vou ter que aproveitar, vou ter que arrastar até lá na 20. Aí, pronto. Agora vamos corrigir essa daqui. O que nós vamos fazer, pessoal? A gente vai pegar tudo isso daqui. Vamos recortar, Ctrl X. Eu vou dizer o seguinte, ó. Se abre parênteses, o que tiver nessa célula for igual a total, ponto e vírgula. O que eu vou fazer? Se isso aqui for igual a total, eu vou fazer uma soma, né? Então eu vou fazer aqui, ó, uma soma, abre parênteses, vou clicar aqui na célula de cima, B6, pressiona F4, 2 pontos. Quando você fizer isso, ele vai tirar o seu F4. Você seleciona aqui de novo, então, ó, e pressiona F4 mais uma vez. Só no primeiro, tá? Porque eu quero que ele trave na primeira célula do intervalo, mas a segunda eu quero que conforme eu for arrastando, ele vai arrastando também. Então a gente vai ter uma soma dinâmica aqui dentro, tá? Fecha parênteses.
Então, se aqui nessa célula tiver escrito total, ele faz uma soma. Caso contrário, você cola aquela função si que estava antes. Fecha parênteses e dá Enter. Agora a gente vai arrastar aqui até a célula que tem aqui o 20. E olha só. Então nós temos agora aqui o total. Ó, vou aumentar um pouquinho para vocês verem. O total foi o quê, né? Foi o valor a pagar mais os juros, né? Então vamos colocar duas parcelas. Então aqui, ó, deu certo aqui, ó. Então ele está somando, parece aqui que é o valor menor, mas é porque a gente não está trabalhando com estilo de moeda. Então vou selecionar aqui, ó, você vai poder ver melhor. Olha só, agora sim, ó, ficou mais organizado. Então, no caso, toda a planilha tinha que estar, né, com o estilo de moeda aqui. Então o que acontece aqui agora? Nós temos aqui 247 aqui no primeiro mês, aí aqui o total no segundo já é a finalização. Então 5.247 da segunda parcela, que é a amortização mais juros, mais apenas os juros da primeira, dá isso. Vamos fazer com mais parcela para que fique mais claro. Vamos pegar aqui 5 parcelas. Então tá aqui, ó, parcela 1, 247, só juros, só juros, só juros, só juros, até que chegou na última parcela, você paga a amortização mais juros. Qual que é o total de todos os juros pagos mais a amortização no final no sistema americano? Tá aqui, ó. Então se eu quiser ver isso para 10 pagamentos, tá aqui, ó. Então quanto mais demorar para você pagar a dívida, maior vai ser o valor que você vai ter que pagar no final, tá? Por mais que você parcela a parcela você pague apenas o valor dos juros, no final você vai ter um montante muito maior a pagar. Então tá aqui, pessoal, a planilha está funcionando, né, conforme essa daqui, né? Então, ó, 10 parcelas, tá ali, ó, 7.475, já está até melhor formatada. Mas eu vou fazer o seguinte, como essa aula já ficou bastante longa, né, ela ficou bem comprida, eu vou ensinar a fazer essa formatação condicional dinâmica na próxima aula, né? Então, na próxima aula, vai ser em breve, provavelmente eu vou fazer na terça-feira, eu vou mostrar para vocês como fazer a formatação condicional aqui, para que ele formate apenas as células que estão preenchidas e com esse efeito zebrado, tá? Igual vocês estão vendo aqui, tudo bem? Eu vou ensinar como fazer isso na próxima aula. Então, por enquanto, a gente para por aqui nessa automatização, tá? Usando apenas formas, nada de VBA. Salvem esse arquivo aí para a próxima aula. E vocês podem ver aí, ó, que está funcionando legalzinho a nossa fórmula aqui. Vou colocar um negrito aqui. Então é isso, pessoal. Essa aula vai ficando por aqui. Se você gostou e quer ver mais aulas como essa no canal, deixa o seu gostei. Isso é muito importante para a gente, ajuda muito no canal. Se inscreva caso você ainda não seja inscrito e esteja aqui hoje pela primeira vez de passagem. Se inscreve porque aqui tem muito mais vídeo aula para você poder assistir. E assim você recebe as nossas novidades. E o mais importante, comenta aí onde é que você sentiu dúvida, o que você achou legal, o que você não sabia e está vendo agora. Se você achou legal essa questão essa questão dinâmica que a gente fez com as fórmulas aqui do Excel, se você já tinha feito algo parecido. Coloca dicas aí também do que a gente poderia fazer diferente, porque assim todos nós aprendemos juntos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Um grande abraço.